Aqui no Museu Histórico e Pedagógico Professor Flávio da Silva Oliveira, em Porto Ferreira, encontra-se uma exposição de obras de arte. Ao meu lado, o coordenador do museu e chefe da seção de cultura, o Renan Arnone. Renan, gostaria que você falasse para a gente a respeito dessa exposição. Essa exposição ela está sendo realizada em comemoração à Semana Nacional dos Museus. O objetivo dela foi em proporcionar ao público do museu algo alternativo, algo diferenciado do que vinha sendo exposto até o momento. Portanto, foram utilizadas obras de artistas renomados que têm mercado no cenário nacional das artes e também internacional, né? Realizando uma mescla com artistas locais de Porto Ferreira que tem um grande potencial. Qual o objetivo? O objetivo é demonstrar que, embora exista uma qualidade na produção artística no cenário nacional, a produção local ela não deixa a desejar. Mas, infelizmente, ela não está submetida a essa regra de mercado, né? Hoje em dia, o mercado nacional das artes ele é monopolizado por algumas galerias que acabam ditando o preço dessas obras de mercado, né? E também pelos marchands, né? Os marchands que inserem esses artistas aí nesse cenário mercadológico das artes. Então, o objetivo foi demonstrar para o público que se encontrava numa situação inusitada. Ele vem até o museu sem um conhecimento do mercado das artes. Aí ele não sabe aonde estão as obras que são valiosas, que têm um certo valor, e as obras que são de artistas locais. Porque o público leigo ele não consegue perceber então essa diferenciação. E nós temos expostos aqui desde óleo sobre tela até xilogravuras, serigrafias, desenhos, portanto tentando trazer uma amostra de como essa produção artística vinculada à questão das artes visuais. Obviamente que a gente não consegue cumprir e abranger toda a produção artística, né? Mas a gente conseguiu fornecer uma exposição que permitisse a esse público, então, entender o que é um óleo sobre tela, o que é uma acrílica sobre tela, o que é uma xilogravura, o que é uma serigrafia. Então, o público passa a ter esse conhecimento, passa a ter um diálogo com as obras de arte, entender como que esse artista pôde atingir um certo renome nesse cenário das artes, né? E como, então, um artista tem condições de chegar ou não a ser um artista consagrado nesse cenário brasileiro. Inclusive, nós temos em exposição aqui várias obras de artistas famosos. Exato, temos várias obras de artistas que têm um certo mercado, né, que, consequentemente, um valor nessa obra. Por exemplo, temos uma tela do Glauco Rodrigues, né? O Glauco Rodrigues que, por mais que seja do Rio Grande do Sul, ele desenvolveu a sua carreira ali no entorno do Rio de Janeiro, né? Já falecido, o Glauco Rodrigues, e que está com uma exposição em Paris atualmente, né? Ele era um autodidata e tinha uma produção que tem uma certa abrangência, então, nesse mercado das artes. Temos também obras do Carlos Scliar, né? Hoje a Orla Marítima de Cabo Frio tem o nome de Carlos Scliar, né? Em homenagem, então, toda essa produção artística que o Carlos Scliar fez ali em Cabo Frio, né? Também participando desse mercado do Rio de Janeiro. Temos também a obra do Cláudio Tosi, que é um paulistano, né, e ainda produz, né, no cenário brasileiro. Obras também do Roberto Magalhães, que também ainda é vivo e tem uma produção muito vinculada à questão de figuras do fantástico, coisas que fogem aí à normalidade do cotidiano, né? E acabam trazendo essa ideia para a gente do sensacional, do diferente, não é? Então ele desenhava muitos objetos, monstros, carrinhos, casas, pessoas que tinham essa existência surreal. Vamos pensar assim, né? Um excelente desenhista, Roberto Magalhães. E também tem obras do Rubens Gershman, que vem de uma fase da década de 60, da nova figuração, onde há um retorno ao retrato da sociedade de massa, desses anônimos que compõem a sociedade em geral. Inclusive, em uma sala à parte, você montou uma sala para que as pessoas interajam. O que é isso? Exatamente, Osni. Então, a pessoa ela vem até o museu,
ela passa a incorporar parte desse discurso, né? Mas para que não fique apenas no campo teórico, né, a gente convida então o visitante do museu a reproduzir na prática, a se expressar, né, e a expor esse repertório, essa ideia pré-concebida que ele faz sobre o que é arte, sobre o que essa exposição contribuiu com a vida dele, né? Então ele é convidado a reproduzir isso no papel e depois também ficará em exposição para que as pessoas vejam, né, o que foi reproduzido pelo visitante, né? A ideia é fazer com que ele participe realmente da exposição e a gente saia daquela ideia pré-concebida onde o museu é algo estático, onde as pessoas não podem contribuir, onde elas são apenas meros espectadores. Então nessa exposição a pessoa passa a ser um participante conosco, né, e ajuda a compor então esse cenário museográfico onde as obras estão expostas. Você acha que ainda falta um pouco de interesse da população no que se diz respeito a obras de arte? Eu acho que a população do interior ela é um pouco perdida. No seguinte aspecto, existe uma crítica, não é, sobre o que é exposto. E existe também um imaginário do que seria o ideal. Contudo, em decorrência das visitas que nós temos efetuados nos grandes museus do Brasil, nós não estamos tão distantes assim o quanto a população pensa. E essa exposição é uma forma de demonstrar que parte desse acervo pode ser exposto à população e que mesmo assim não haverá um interesse por parte deles, né? A gente chama a população, a gente faz a mesma propaganda que foi feita nas outras exposições, mas mesmo assim o público ele é pequeno, porque a população cria um imaginário, algo que ela espera, que fica aquém da realidade, do que existe no mercado das artes. Então, eu volto a falar, entendeu? O mercado, ele é produzido. As informações que chegam até a gente, elas são condicionadas, elas têm um repertório que foram criado por algumas pessoas que nos influenciam, não é? Então, essa exposição, ela vem então a retratar essa questão da arte e a tentar colocar um pouco de arte na vida das pessoas, né? A arte, então, ela forma a opinião. Então ela vai fugir ao senso comum, vai fugir àquilo que as pessoas estão acostumadas. E é preciso então vir à exposição com a mente aberta, com um olhar diferenciado e aprender a entender o que o artista quis transmitir com aquilo, ou o que está querendo questionar, não é, com aquela obra de arte, não é? Sendo que a arte acaba estando implícita na nossa vida, no nosso cotidiano, sem a pessoa perceber. Esses dias mesmo eu estive numa escola e me deparei com um livro exposto na biblioteca, né? E disse para a pessoa responsável da biblioteca, isso é uma obra de arte que está na capa do livro. Então a arte está no nosso cotidiano, ela está nos livros, ela está no jornal, ela está no próprio automóvel às vezes, ou na arquitetura que nós utilizamos no dia a dia, né? E nós não percebemos. Então é preciso ter esse olhar, é preciso valorizar e é preciso buscar esse entendimento. Renan, as obras de arte, elas ficarão expostas aqui no museu até quando e qual o horário de visitação? Elas ficarão expostas até o dia 6 de julho e o horário de visitação durante a semana é das 9 horas até meio-dia, da 1 hora até as 6 da tarde e aos sábados das 9 horas ao meio-dia. Renan, o telefone de contato no museu, caso alguém de Porto Ferreira ou mesmo da região queira saber informações, como entrar em contato? Certo. Caso alguém tenha um interesse, o telefone do museu é 19-3585-5961. Ligue para a gente, agende sua visita, que nós teremos o maior prazer em proporcionar então esse repertório de informações vinculado à exposição de obras de arte. Diretamente do Museu Histórico e Pedagógico, professor Flávio da Silva Oliveira de Porto Ferreira, Osni Martins.